Dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, dia 11 de janeiro de 2023, quarta-feira, estamos aqui para mais uma palavra para nos edificar, fortalecer a nossa fé, esclarecer o nosso entendimento, nos edificar, nos alimentar. Quero agradecer a você que está inscrito no canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreva, junte-se a nós. É só você clicar aqui nesse botão inscrever-se. Você clica, aí aparece os sininhos de notificações, você aciona o sininho todas, porque aí todas as vezes que a gente publicar um vídeo novo no canal, você recebe a notificação e você pode desfrutar dessa palavra que salva, cura, liberta e transforma. Amém? Palavra de Deus. Também, se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, você pode enviar a sua contribuição. Os dados da conta, a chave do Pix estão logo aqui abaixo na descrição do vídeo, tá bom? Dito isso, antes de começar a palavra, eu quero dizer para vocês que a gente não está orando pelos pedidos durante o vídeo, para que o vídeo não fique longo, tá? Os pedidos estão aqui no caderno de pedidos, no caderno de oração. A gente ora fora do vídeo. Eu já orei antes de gravar este vídeo, tá? E cremos na resposta de Deus às nossas orações, porque Deus ouve e responde, amém? Dito isso, vamos à palavra de hoje. Eu quero refletir com você no Salmo 133, este Salmo de Davi. Este salmo é um canto de romagem. Esse canto de romagem era aqueles cânticos que, quando o povo de Deus eles se dirigiam para Jerusalém, onde eles estavam em deslocamento, eles iam andando e cantando, né? Esses cânticos de romagem. E este Salmo 133 é um cântico de romagem. E ele fala sobre a excelência da unidade. Ele diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e vida para sempre. Queridos, este salmo de Davi, ele traz em si um princípio, um ensinamento de Deus muito poderoso para nós. E este salmo ele abrange tanto a igreja, quanto o povo de Israel, quanto a família. Em qualquer ambiente onde você esteja com mais pessoas, este salmo ele é um princípio que te ajuda a viver bem e a ter resultados em grupos, porque ele exalta a unidade. A vida, querida, ela só é agradável quando as pessoas vivem em unidade, seja em família, seja no trabalho, na equipe de trabalho, seja na escola, seja na igreja. As pessoas vivem em unidade e mantêm a discórdia, a contenda longe dos seus limites, longe do limite de suas vidas. Assim a vida irá bem, sempre. Por outro lado também, não existe nada pior do que um lar, uma igreja, um local de trabalho, a escola, ou um relacionamento, né? Onde existe aquela sombra, né, pairando sobre este grupo de pessoas, a sombra do conflito, a sombra da contenda, a falta de unidade. Sabe, queridos, a unidade é tão importante, mas tão importante, que foi uma das últimas coisas pela quais o Senhor Jesus orou antes de ser preso e crucificado. Ali na última ceia, né, Jesus orou, né, lá em João 17, no versículo 21, eles dizem assim, João 17, versículo 21. Deixa eu pegar aqui no texto, para não incorrer em faltar a palavra. 17, versículo 21. Diz assim: a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ele no versículo 20 ele diz assim, falando por nós: não rogo somente por estes, os seus discípulos, lá, naquele momento, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Aí está falando de nós. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós,
para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe, queridos, nós podemos pregar o melhor sermão das nossas vidas, podemos memorizar versículos e recitar versículos de memória, mas podemos fazer muitas boas obras, compartilhar mensagens lindas de salvação, de paz, de amor, mas se tudo isso estiver envolvido num clima de contenda e não num clima de unidade, a gente não vai ter paz, a gente não vai ter alegria, a gente não vai ter bênção na nossa vida. Lá em Romanos, capítulo 12, o apóstolo Paulo diz, Romanos 12, 18, ele diz assim: em tudo que depender de você, se possível, o quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Aqui Paulo, falar paz, ele está dizendo, quanto depender de vós, tenha unidade com todos. Unidade é ter paz, queridos. Talvez você esteja passando por alguma dificuldade nos seus relacionamentos, né, na sua vida, né, nos seus ambientes nos quais você frequenta. Pode ser qualquer um, querido. Como eu falei, igreja, família, trabalho, escola, onde for. A gente precisa examinar os nossos relacionamentos. A gente precisa ver se a contenda está longe dos nossos relacionamentos. Porque estando longe, querido, nós vamos ter paz, nós vamos ter unidade e ali Deus ordena as bênçãos. Nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos, com a nossa família, tanto a família natural, a família consanguínea, quanto a família espiritual, a igreja, querido. É importante que nós, no que depender de nós, não é no que depender dos outros, não. Nós é que temos que ser esse agente de paz e de unidade. Amém, queridos? Então a gente não deve ser agente que gera conflitos, que gera instabilidade na igreja, no trabalho, na família, nos nossos relacionamentos, porque isso, querido, não traz proveito, não traz boas consequências, bons frutos para nós. Interessante que Paulo também fala lá em Efésios 4:3, ele fala também novamente sobre unidade. Ele fala assim em Efésios capítulo 4, versículo 3: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sabe que isso é um esforço que todos nós devemos fazer como igreja, né? Na nossa família espiritual. Esforçarmos para preservar diligentemente, disciplinadamente, assim, sabe, insistentemente, preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esse assunto, queridos, da unidade é tão importante, mas tão importante, que o Senhor Jesus, ali, você pode observar isso nos evangelhos, em Mateus capítulo 12, a partir do versículo 25, você pode observar também em Marcos capítulo 3, a partir do versículo 24, você pode observar também em Lucas capítulo 11, a partir do versículo 17, Jesus fala que um reino dividido, ele não se estabelece. Está fadado ao insucesso, à destruição. O que Jesus estava falando ali? Falando de unidade, querido. Jesus fala de unidade. Claro que ele estava usando um outro sentido, né, para falar, porque as pessoas estavam acusando ele de que os milagres que ele fazia era por Beelzebul. E ele fala que não, como que ele faria por Beelzebul se ele está curando as pessoas? Beelzebul coloca doença e ele cura. Então seria um reino dividido, então não estabeleceria. Mas esse sentido de reino dividido, ele está falando de quê? De unidade. Onde existe unidade, existe preservação, existe bênção de Deus, vida de Deus. E nós precisamos fazer tudo que depender de nós, nós devemos fazer para manter a unidade na família, no nosso lar, no nosso trabalho, na escola, onde nós temos grupos de pessoas, nos relacionamos com pessoas, grupos de pessoas, manter a unidade. Deixar a contenda, deixar isso longe, para que a gente possa viver em paz e viver na bênção. Lembre que onde tem unidade, Deus derrama a unção. Tem unção, tem bênção, tem paz, tem alegria. É interessante que Paulo também, lá em 1 Coríntios capítulo 1, ele fala isso para a igreja de Corinto. Ele recomenda isso.
Ele recomenda unidade para a igreja de Corinto. Ele fala assim, 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 10. Ele diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Onde há unidade, a bênção, e Deus ali ordena a bênção e a vida. Quero, nesse momento, pedir para você fazer uma reflexão. Pense, querido, nos seus relacionamentos. Todos eles. Pode até pensar separadamente, cada um. Família, igreja, colegas de trabalho, vizinhos, condomínio, né? O que você vê nos seus relacionamentos, da sua parte, que pode estar impedindo o fluir da bênção de Deus na sua vida? O que você está contribuindo para impedir, para obstruir a bênção de Deus na sua vida? A vontade de Deus, querido, é que a gente viva em unidade e que a gente receba a bênção que Ele já liberou para nós em Cristo. Essa é a vontade de Deus. Agora, nós precisamos nos examinar para verificar o que nós estamos fazendo que está impedindo essa bênção de chegar. Às vezes a gente está atrapalhando a unidade. E aí o que nós devemos fazer? Nos examinar e nos corrigir, querido. Não precisamos nos condenar. Senhor, me perdoa porque eu realmente não estou contribuindo da maneira correta para manter a unidade e a paz. Mas a partir de hoje eu vou mudar minha atitude. Pronto. Não precisa se condenar. Amém, queridos? Não precisa se condenar, é mudar a atitude. E quando a gente se arrepende diante de Deus, Deus não despreza, querido, um coração contrito, um coração arrependido, um coração quebrantado diante dele. E Ele ajuda. A unção vem, sabe? O Espírito Santo pega junto e a gente se levanta e você vai ver, você vai desfrutar de coisas, de alegrias, de coisas lindas, por você estar se esforçando para manter a unidade nos seus relacionamentos, sejam eles quais forem. Deus quer que a gente viva em unidade. Deus quer que a gente seja abençoado, que a gente receba as bênçãos que Ele já liberou para nós em Cristo Jesus. Nós podemos confiar em Deus, querido, e podemos ajudar Deus a colocar a nossa vida em ordem. Podemos pedir ajuda para Deus e contar com a ajuda de Deus para colocar a nossa vida em ordem. Mas para isso a gente precisa estar disposto a fazer o que nos compete, nos esforçar para estabelecer a paz nos nossos relacionamentos e para manter a paz e a unidade nos nossos relacionamentos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por cada um que está assistindo essa mensagem. Pai, que essa palavra seja libertadora e que essa palavra seja, Pai, que venha trazer uma boa reflexão, um bom exame na consciência de cada um dos meus irmãos que estão assistindo, e que cada um possa, Pai, identificar aquilo que ele está fazendo que não está contribuindo para a unidade, para a paz nos seus relacionamentos, e que tome a decisão de mudança, Pai. Eu te agradeço porque o Teu Espírito pega junto e nos ajuda. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. Eu declaro essa palavra sendo libertadora na vida dos meus irmãos que estão assistindo, e sobre cada um que está assistindo, e sobre cada um da família Vida Plena Ministério Internacional e seus familiares. Eu declaro unidade, eu declaro salvação, eu declaro libertação, eu declaro paz, alegria, harmonia, saúde, cura, libertação, livramento, provisão e prosperidade do céu no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Fiquem na paz. Até a próxima.